Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra com o tema Deus, pela expositora Sônia Rufino, do Centro Espírita Isaac Lima. Olá, meu nome é Sônia Rufino, estou aqui a convite do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Hoje nós vamos conversar um pouco. Espero que todos vocês estejam bem de saúde, suas famílias também. Antes de começarmos essa tarefa de falar sobre um tema da doutrina espírita, eu vou pedir a vocês que juntos possamos fazer uma oração para iniciar, que nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações em oração. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, nos reunimos em Teu nome neste momento, em nome de Deus nosso Pai, para estudar juntos à luz da doutrina espírita. Pedimos as Tuas bênçãos, Jesus, e a misericórdia de Deus nosso Pai, para este nosso propósito, que possamos ser influenciados e intuídos pelos bons espíritos. Que o lar de cada um aqui seja, neste momento, envolvido pelo amor de Deus nosso Pai, pelas bênçãos de Jesus. Que nós possamos tirar bastante proveito de tudo aquilo que ouvirmos, que estudarmos sobre a doutrina espírita nesse momento. E assim, Mestre Jesus, que possamos em Teu nome, que possamos em nome de Deus nosso Pai, iniciar este momento, dando graças a Ti, Jesus, e graças a Deus. Que assim seja. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, hoje eu tenho a responsabilidade de falar com vocês sobre o tema Deus, à luz da doutrina espírita. Quando Allan Kardec iniciou a sua investigação junto aos espíritos, quando ele organizou as 1018, ou corrigidas, as 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos, ele partiu de um ponto básico, ele partiu o ponto da origem, o princípio das coisas. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro livros. O livro primeiro tem o título As Causas Primeiras. Esse livro primeiro, ele vai da pergunta 1 até a pergunta 75. E o primeiro capítulo desse livro primeiro intitula-se Deus. E a pergunta inicial de O Livro dos Espíritos, que é a pergunta mais conhecida, é essa: que é Deus? Olha que pergunta bacana, né? Ela demonstra toda a preocupação do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, cujo pseudônimo adotado foi Allan Kardec. A postura dele foi de investigador. Essa pergunta é uma pergunta isenta de qualquer comprometimento com ideias divulgadas anteriormente, com ideias oriundas de religiões já instituídas.
ele utiliza o pronome interrogativo que. Ele neutraliza a situação, né? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. O posicionamento dele de investigador, né? Sem se comprometer com alguma definição anterior. E aí os espíritos, eles respondem essa pergunta de uma forma resumida e bem objetiva. Eles dizem assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Essa resposta, ela é resumida, mas ela é clara, porque ela diz assim, ela coloca Deus na posição de soberano em inteligência, supremo em inteligência, e o motor de todas as coisas, o início de tudo. Essa resposta distancia a ideia daquele Deus que se fazia antigamente, que era a ideia de um Deus antropomórfico, um Deus com características humanas. A visão que se tinha de Deus anteriormente era de um Deus com características de homem, até mesmo físicas. Um senhor de barbas brancas sentado em seu trono majestoso, com suas vestes majestosas, com sua postura sábia. Mas também ele tinha outras características que não eram tão positivas assim. Eram características assim, bem difíceis até. Era um Deus guerreiro, um Deus bélico, um Deus ciumento, um Deus vingativo, um Deus punidor. Se entendia Deus assim, né? O Deus que castigava. Isso não está distante, porque a gente ainda tem essas definições, a gente ainda tem frases desse tipo: olha, Deus castiga, né? A mão de Deus, o olho de Deus, a mão de Deus é pesada. A gente ainda tem essas definições, né? Então, apesar de Jesus, entre os homens, ter apresentado Deus como um pai amoroso, os homens ainda insistiam em produzir essa imagem de Deus, colocá-lo, né, colocar Deus, a sua imagem e semelhança de personalidade, semelhança de características, né? Era uma insistência do homem, porque não conseguia compreender aquele pai amoroso também apresentado por Jesus. Poucos conseguiram compreender essa nova proposta que Jesus apresentou. Ainda havia, né, uma grande insistência nessa figura do Deus como homem, do Deus que ainda era cioso, né? O ciumento, o vingativo e o punidor. Então, essa era a visão. Aí vem a doutrina espírita com novas informações, os espíritos vêm com novas informações e eles apresentam Deus de uma forma diferente. Como é que eles apresentam Deus agora? E aqui eu tirei uma frase bem legal da Gênese, que diz assim:
a base sobre a qual repousa o edifício da criação. A Gênese, para quem não conhece, é um outro livro da codificação espírita, tá? Então, Deus, os espíritos apresentam Deus como a base sobre a qual repousa o edifício da criação, ou seja, aquela resposta lá dada, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a prova, né, os espíritos vêm dizendo também que a existência de Deus, ela pode ser provada por uma verdade incontestável. Que verdade é essa? Que todo efeito tem uma causa. Todo efeito apresenta uma causa. E os espíritos, eles afirmam a soberana inteligência de Deus, acima, né, de todas as inteligências, mostrando a todos nós, nos fazendo refletir sobre o seguinte fato: um efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Pelo artífice se conhece a sua obra. Então nós vamos pensar no seguinte: se nós, um exemplo, se nós dessemos um papel e lápis para uma criança de 2 anos, por exemplo, que mal sabe pegar, né, manusear um lápis, que mal sabe traçar uns riscos, e pedíssemos para que ela desenhasse qualquer coisa. E dessemos um papel e lápis também a um desenhista profissional. Nós veríamos, né, 2 exemplos de desenhos diferentes. Um que provavelmente teria vários traços muito fortes e rabiscos descoordenados, e o outro, um desenho bem feito por um artista. E aí, apresentados a nós os desenhos, nós saberíamos distinguir que um desenho haveria de ter sido feito por alguém sem experiência em desenho, ou uma criança, né, que mal soubesse pegar naquele instrumento para usar, e o outro de alguém com uma noção de desenho, dos traços, do jogo de luz e sombra. Isso tudo faria diferença, isso tudo nos faria reconhecer a obra daquele artista, no caso, né? Então, os espíritos nos fazem refletir sobre isso, sobre a inteligência suprema, mostrando que aquilo que não pode ser obra do homem, porque o homem não compreende, não sabe como fazer, só pode ser obra de uma inteligência muito superior à dele. E aí, o homem não compreende por quê? Por conta da complexidade, por conta da magnitude daquela obra, só pode ser oriunda, só pode ser proveniente de uma inteligência superior à do homem. A doutrina espírita também nos faz ver, quando fala de Deus, né, como o início de todas as coisas, que não faz sentido, que não tem lógica. A teoria, por exemplo, de que a própria matéria, as próprias propriedades íntimas da matéria seriam responsáveis por produzir, né, por formar as primeiras coisas. Ou que o acaso, né, uma combinação fortuita da matéria, conseguisse formar
alguma coisa com um efeito, né, inteligente. Os espíritos nos colocam essa situação, que essas situações não teriam lógica. Primeiro, se a matéria, se as propriedades íntimas da matéria, elas atuam mecanicamente pelas leis de atração e repulsão, essas propriedades íntimas haveriam de ter também uma origem, uma causa primeira. Os espíritos nos levam a pensar por esse caminho. E também, em relação à teoria do acaso, que uma combinação fortuita das matérias, uma combinação ao acaso, produziria efeitos inteligentes, seria esperar demais do acaso. Porque o que é o acaso? O acaso é nada. E nada produz coisa alguma, não é? O nada produz coisa alguma. Então, os espíritos vêm nos revelar isso. Vêm nos fazer refletir sobre essa situação. A existência de Deus, né, ela é uma realidade que foi comprovada não só através da revelação, ela foi comprovada através da evidência dos fatos. Esses fatos dos quais nós já falamos, né? As obras que não são obras do homem, as obras que o homem não compreende como fazer e que também não são fruto do acaso e que são tão perfeitas que precisam ter uma origem inteligente, perfeita. Uma obra perfeita precisa de um produtor inteligente também. Um produtor perfeito para produzir algo que seja perfeito, né? Os homens, eles sempre questionaram sobre a existência e a natureza de Deus. E por que questionaram isso? Justamente porque existe um sentimento intuitivo que os homens carregaram consigo desde sempre. Desde sempre. E Kardec também questiona isso junto aos espíritos. E aí ele pergunta, né, se não seria também esse sentimento o fruto de um ensinamento, o fruto de uma vivência religiosa, o fruto de uma educação, o fruto de ideias adquiridas. E os espíritos mostram a Kardec o seguinte: se fosse assim, se a ideia de Deus fosse um ensinamento, fosse uma ideia adquirida, alguém que vivesse numa região remota, que não recebeu os mesmos ensinamentos que você, né, não vivenciou a mesma religião, toda essa cultura religiosa, essa criatura que vive em um lugar remoto não teria consigo também esse sentimento da ideia de um Deus, a ideia de um ser superior, um ser mais inteligente, um ser responsável por fazer tudo andar perfeitamente, tudo estar vivendo em plena harmonia. Então os espíritos, eles colocam essa situação. É um sentimento intuitivo? Sim, você carrega, não é fruto de uma ideia adquirida. Porque se fosse assim, né, com essas diferenças culturais, isso não aconteceria, né?
ainda nos falta o sentido próprio para compreender a natureza divina, a natureza íntima de Deus. E esse sentido próprio, ele só vai se desenvolver, só se adquire com a evolução espiritual. Então, ainda falta esse sentido. Isso é muito reconfortante. Saber que a gente... Olha o que os espíritos colocaram. Eles não disseram que a gente não vai saber. Eles disseram que ainda nos falta um sentido próprio para compreender a natureza íntima de Deus. Nos falta o sentido que Jesus tinha como espírito evoluído, como espírito superior, como espírito perfeito, aliás. Tá? Então, Jesus tinha esse sentido, compreendia Deus, nós ainda não. E Jesus passou para a humanidade, aí apresentou Deus como um Deus Pai, amoroso, o provedor, né? Ele aproximou o homem da ideia de Deus, mostrando um Deus de amor e de carinho e de bondade e de justiça, né? Porém, se nós aceitamos a ideia de que Deus existe, damos um passo adiante. E aí começamos a entender que Deus é aquilo que ele não pode ser. Não pode ser humano. Porque se fosse humano seria falível, não seria Deus. E o homem começa a pensar, a refletir sobre isso. E nós podemos conhecer Deus, né, esses atributos de Deus, apesar da nossa linguagem ainda ser limitada para exprimir a ideia desse ser infinito, como nos diz Leon Denis no seu livro O Grande Enigma. A nossa linguagem ainda é limitada para entender, né, e para expressar o que é o ser infinito. Os atributos de Deus, né, nós já falamos aqui que Deus é a suprema e soberana inteligência. Se houvesse alguma falha, alguma limitação na inteligência de Deus, deixaria de ser Deus. Abriríamos um precedente aí para que pudesse existir alguém mais inteligente, um ser mais inteligente que Deus. Então, Deus é a soberana e suprema inteligência e infinita inteligência, tá? Não há nenhuma limitação em sua inteligência. Deus é eterno. Talvez essa seja a definição que complique um pouco mais o nosso entendimento. Deus é eterno. Isso não teve começo, não teve fim. E nós, assim, temos uma grande dificuldade de entender algo que não tenha tido um começo e não tenha um fim. Nós mal compreendemos que somos imortais. Nós tivemos essa revelação, né? A doutrina espírita nos traz essa revelação. Somos imortais. Mal conseguimos compreender isso e nos dar conta dessa nossa característica de imortais. Então, compreender a eternidade de Deus, compreender o incriado, aquele que não teve começo e nem teve um fim, porque se puséssemos um começo ou um fim,
também teremos de conceber uma entidade pré-existente que tivesse gerado Deus e que continuasse a existir depois, né, sobrevivesse a ele também. Talvez seja um dos pontos mais complicados. Mas é muito bom saber que os espíritos nos disseram que ainda nos falta um sentido próprio para compreender e que esse sentido vai chegar. Esse sentido de entender o que é isso. A nossa linguagem ainda é limitada, então nós não conseguimos, né, ter esse sentido de entender o que é uma coisa que não tem começo e uma coisa que não tem fim. Né? Mas vamos saber, minha gente, vamos saber. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo também estariam sujeitas a essa mesma mudança. Oh, que bom, né? Que bom saber isso, que bom saber que Deus é imutável, que não está, né? Se imagina a instabilidade em que viveríamos se Deus, né, o motor de tudo, sofresse as alterações, né, fosse mutável, né, nós viveríamos em instabilidade. Deus é imaterial, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Não está sujeito às transformações da matéria, tampouco tem forma que seja apreciável pelos nossos sentidos. Imaterial. Não tem forma. Então, deixamos de uma vez por todas de lado aquela ideia em que nós insistimos acreditar que Deus era aquele Senhor de barbas brancas que tinha uma forma humana, que estava sentado no trono e que também era capaz de emoções densas, né? Emoções capazes de nos punir, nos deixar vivendo de forma muito desequilibrada, instável. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder total, o poder supremo, se poderia admitir que existiria uma outra entidade com um poder maior do que o poder dele. Deus é soberanamente justo e bom. Com essa definição, não se admite nenhum tipo de parcialidade de Deus. Se ele é soberanamente justo, ele não é parcial. Não existe essa possibilidade. Se ele é soberanamente bom, não há nenhuma sombra de malignidade em suas intenções, em suas ações, em suas decisões. Ele é soberanamente justo e bom. Nós é que não conseguimos entender, por conta de nossas conveniências, a justiça e a bondade de Deus para conosco. Deus é infinitamente perfeito. Se Deus não fosse infinito em suas perfeições, ele não seria Deus. Então ele é infinitamente perfeito porque ele é infinito em todas as suas perfeições. Esses atributos de Deus não são suscetíveis a aumento nem diminuição. Eles são o que são. Perfeitos. Perfeitos. Tá? Deus é único. Não existe um outro Deus, né? Tantas culturas acreditaram em vários deuses. Mas Deus é único. A unicidade de Deus, ela se prova através de todas as suas infinitas perfeições. Então só
pode existir um único ser com todas essas perfeições. A gente entende o que a gente está falando? Perfeição é algo total, redondo, perfeito, sem falhas, tá? E Deus, né, Leon Denis coloca pra gente o seguinte: Deus não é desconhecido, ele só é invisível. Invisível, né? Nós conhecemos as obras de Deus, mas queremos um reforço, né? Nós queremos ver Deus, mas Deus, ele não se manifesta dessa forma que nós estamos acostumados. Deus se manifesta no universo, mas não se confunda com o panteísmo oriental, né? Que confunde Deus com o universo, né? Deus não se confunde com o universo. Deus se manifesta no universo. Tudo revela e manifesta a presença de Deus. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição. Tudo que vive e respira é mensagem de Deus. Olha que bonito, isso foi escrito por Leon Denis. Tudo o que vive e respira é mensagem de Deus para nós. Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. Deus, foco da inteligência e do amor, é tão indispensável à vida interior quanto o sol é indispensável à vida física. Deus é o sol das almas. A gente termina por aqui com essas palavras de Leon Denis, falando sobre Deus, né? Deus é o sol das almas. Eu espero ter contribuído, principalmente para aqueles que estão iniciando a doutrina espírita, que estão buscando conhecê-la. Busquem também o Livro dos Espíritos para uma leitura mais calma, mais tranquila, bastante reflexiva. O livro primeiro de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, Deus. Em A Gênese também nós temos todos os atributos da divindade no capítulo Deus também, tá? Que todos nós possamos ficar em paz, em harmonia. Desejo também bastante saúde para todos nesse momento. Se cuidem bastante. Vamos encerrar a nossa atividade fazendo uma oração. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, nós agradecemos esta bendita oportunidade de termos estudado um pouco mais os postulados da doutrina espírita. Pedimos, Jesus, que nos abençoe, adentre os nossos lares, que Deus nosso Pai, em sua infinita misericórdia, nos envolva em toda a sua providência. E assim, querido Jesus, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que possamos encerrar este momento dando graças a ti, Jesus, e graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Uma boa semana. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 31 de agosto, às 18 horas. O tema é Imortalidade da Alma, com a expositora Regina Ferreira, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!